eu quero expressar o meu carinho à vida do pastor, a história que o pastor Raimundo tem no campo, onde ele vai contar, né, pastor? E ele vai cantar e ele vai pregar, e eu quero dar um bem-vindo bem caloroso. Vamos lá, me ajudem aí, irmãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero cumprimentar o nosso pastor André Mas, missionário Emeliano, e toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória, nos faz vencedores e vencedoras. Glória a Deus, estamos felizes, regressando à casa do Senhor para juntos o adorarmos na beleza da sua santidade. É uma alegria, é um privilégio, ao mesmo tempo há um temor em estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Há tempo já queria estar aqui, esse que veio de 3 convites, porque também não pude, e quase o quarto também ia esquivar, extrair um dente esses dias, mas Deus é bom, estamos aqui, amém? Você foi chamado, você é um escolhido, então dê glória a Deus e adore o Senhor nesta noite, nesse dia, aleluia. Você foi chamado, és um escolhido, você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Às vezes o vaso é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isto só pra te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isto, venha boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isto só pra te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isto, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Hey, esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Quem crê assim diz amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pega essa oferta aqui. Um dia a gente ensaia. Não foi nada ensaiado, viu, irmãos? Glória a Deus.
Glória a Jesus. O pastor me deu essa surpresa aí e veio na mente, foi ali o Clebinho. E muitas... A gente se emociona um pouco, glória a Deus, porque o chamado é coisa tremenda. Estava na mente até para cantar o hino de número 126. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nos foi dado esta oportunidade de estarmos aqui e não teríamos como dizer não, pois ainda muito novo na minha caminhada. Alguns que me conhecem aqui há mais de 3 décadas sabem que aqui veio um missionário por nome de Henrique Soares. E este irmão que veio de São Paulo, esteve ali em Salgado no início da minha fé. E ele disse: irmão Raimundo, nunca diga não o que Deus tem para a sua vida. E eu tomei posse, glória a Deus, e não sei dizer não. Glória seja dado o nome de Jesus. E estamos aqui. Trazemos a paz do Senhor ali do pastor Sandro Venâncio, pois estamos cooperando ali com ele no setor de água fria, como também da minha esposa, missionária Mandeia, que não pôde estar conosco e já há dias também está fazendo alguns tratamentos. Mas estamos aqui para adorar o nome de Jesus e dizer que Ele é bom e que é grande. E quem entende, glória a Deus, a chamada é a si mesmo. Louva a Deus pela vida do irmão Everaldo, como já foi dito aqui. Eu presenciei o acidente no dia. E ele caiu como morto e passou morto 4 a 5 dias. Fui visitá-lo. Para a medicina quase não haveria jeito, mas Deus deu graça e ele está aí. Esta é a razão pela qual ele dá esses gritos aí. Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo é o de número 8 e o número 9. Glória a Deus. Para a gente ganharmos tempo, diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Digam amém. Mistura com glória a Deus e aleluia e tome assento. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo escreve esta carta aos Filipenses, à cidade de Filípios, glória a Deus, na sua segunda viagem missionária, glória a Deus. E ele escreve ali da prisão, ele não escreve de um bom lugar, aleluia. O capítulo 4 nos chama atenção, porque esta carta composta de 4 capítulos, formado basicamente também de 104 versículos, ele traz algo fundamental para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Quem entende o chamado, que compreende o compromisso de um campo missionário. Eu olho aqui e vejo mais irmãs do que irmãos e vejo a dificuldade que estamos hoje para entender o chamado e atender o chamado. A leitura feita outrora em Romanos, capítulo de número 10, nós vimos algo tremendo, onde Paulo fala de uma forma especial. Mas nós somos chamados primeiro para um propósito, irmãos. A Bíblia diz, e Jó confirmou, dizendo: bem sei eu que tudo pode o Senhor, nenhum dos seus planos, dos seus desígnios, dos seus propósitos pode ser impedido. Então nós compreendemos que em primeiro lugar somos chamados pelo Eterno com um propósito para o Eterno, glória a Deus. Chamados pelo Evangelho. Já foi dito aqui hoje, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O Evangelho foi pregado, anunciado, e a gente teve esse chamado pelo Evangelho. Pois sendo, irmãos, chamado, a gente entende, pois todo aquele que creu foi dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Há um privilégio muito grande para os chamados. E após serem chamados, separados, agora ter uma vida em santificação e consagração, você vai entender este outro chamado. Glória a Deus. Porque nós fomos chamados, irmãos, para a vida eterna. E por esta razão, entendendo este chamado,
nós queremos levar esta boa palavra a outros. Mas como levar esta palavra a outros se a gente não sentar para ouvir este evangelho? Glória seja dada ao nome de Jesus. Às vezes a gente passa a dizer, irmão, culto de missões, traga uma alma para estar aqui. Hoje nós temos aqui alguns visitantes, pessoas que pela primeira vez estão aqui. E eu lembro que quando a gente iniciamos, vou falar o meu testemunho dentro da palavra, parafraseando, ao mesmo tempo trazendo a exposição da palavra para que a gente possa entender. Eu dizia outro dia que o meu testemunho, o testemunho de alguns pastores aqui, uma semana, um mês, não dá para dar. É muito. Glória a Deus. Se a gente for falar aqui do início daqui, da obra na rua São João, e de como a gente chegamos daqui, quando o irmão falava, Felipe falava a respeito de ir lá debaixo de árvores, aqui, quem conhece essa história, esses bancos era tábua, em cima de blocos, iniciando aqui na segunda-feira, o primeiro culto Noite da Bênção. Quem é desse tempo sabe que isso aqui também foi sofrido, glória a Deus, como também em Salgado, ao iniciarmos a obra ali em Salgado, também foi sofrido, de um local que era um terreiro de macumba. Uma vez ouvindo o evangelho, Deus transformou aquele local em uma congregação que está lá em Salgado. Então sempre tem uma história e um propósito. Por que eu saí do Rio Grande do Norte para vir aqui para Sergipe? E o porquê que o pastor sai lá de São Paulo para estar aqui em Sergipe? Tudo tem um propósito. Aleluia. Quando o Senhor fala através de Isaías, no capítulo de número 43, 13, ele diz, antes mesmo que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Então, meus queridos e amados irmãos, nós lemos um texto que nos chama bastante atenção, porque somos chamados e escolhidos por Deus, e Paulo nos traz aqui algo maravilhoso, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e nós possamos compreender o seu significado. Aleluia. Então, dentro desse texto no qual nós lemos, 7 coisas são desejáveis aqui. E eu gostaria que vocês meditassem, para que não ficassem uma mera palavra, para que não ficassem uma mera história, para que não ficassem simplesmente um testemunho, mas que vocês tomassem posse e saíssem daqui da noite desse dia de posse de vitória. Aquilo que é verdadeiro, nós estamos nele. Ele disse, eu sou a verdade. Não há nada mais verdadeiro do que estar na verdade. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa pessoa que vos fala era um homem dentro do vício do alcoolismo, alcoólatra, e viciado também em cigarros. E Deus me libertou de lá. Um homem desprezado pela sociedade, um homem jogado à sarjeta, e até mesmo não somente nas portas dos bares, mas até mesmo em porta de cemitério, aonde caía ficava. E Deus me tirou de lá. Esse verdadeiro Deus que me resgatou de lá e que resgatou a muitos, e que entende esta verdade, a convenção ela vem pelo arrependimento pós-ministrado a palavra. E no meu arrependimento eu chorava um choro amargo, de tristeza, de amargura, por ter vivido uma vida depravada, miserável, aonde a família praticamente já estava quase perdida, porque após ter perdido o primeiro e segundo filho, eu queria achar uma saída em um copo de cachaça ou em algumas amizades, e isso não ia a lugar nenhum. No entanto, quando a gente entende o que é verdadeiro, aí você passa a praticar essa verdade. Esse choro amargo sumiu, veio um choro alegre. E quando alguém queria chamar a polícia para ver o que acontecia, porque eu aceitei dentro de uma casa e a casa estava fechada, e o chororô era grande, o alvoroço era grande,
E eu saí fora e disse: gente, foi eu que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. No ano de 94, aceitei Jesus há 31 anos atrás. Glória seja dada ao nome de Jesus. E de lá para cá nós estamos por graça, bondade e misericórdia, na presença do Senhor, atendendo esse chamado. O arrependimento gerou o convertimento, a consagração e a santificação. E segui em paz servindo a este verdadeiro Deus que nos traz a honra. Pois a Ele é a honra, mas Ele honra. Ele te honra, glória a Deus. Eu estou aqui ministrando esta palavra, é uma honra para mim, é uma alegria para mim. Glorificado seja o nome de Jesus. 94, 95 descemos as águas. Sou filho praticamente da Assembleia de Deus Perus. Estou até hoje aqui, servindo ao Senhor com muita alegria. 95 ao cooperador, 96 ao presbitério. 97, 98 saímos de Salgado, viemos para a Colônia 13. Passamos 2 anos em Colônia 13. Na Colônia 13 sepultamos um filho, mais um filho, por nome de Rafael. E lá, neste sábado, eu estava em Água Fria, participando de um culto. E no dia seguinte eu fui para o 13. E chegando no 13, meu filho estava doente. Eu trouxe ele, era estrada de chão, até chegar à beira da pista para levar para o hospital. A esposa foi com ele e eu voltei para a escola bíblica dominical. Glória a Deus. Meu filho morreu no domingo, sepultou na segunda, na terça eu mudei para Água Fria, na quarta eu fui dirigir o culto na Colônia 13, na época o pastor Zé Limeira me tirou da frente do trabalho, porque eu tinha ido para Água Fria. Às vezes você não entende o que Deus quer fazer naquele momento, mas lá adiante você vai entender o porquê. Glória a Deus. Iniciamos a obra de Água Fria no ano de 97. Para 98. Em 98 ficamos ali até o ano 2000. Aquela igreja iniciou em um bar. De dia era bar, mas de noite era igreja. Trouxemos a igreja de lá daquele bar lá para a sala da minha casa. E da casa a gente construímos uma pequena igrejinha. Que igrejinha pequena do interior. Todo mundo gostava de ir ali em Água Fria. A juventude daquele lagarto gostava de estar lá. Algumas irmãs que sabem um pouco do que estou falando estão dando risada ali. Quando a gente entende o chamado para a obra missionária, irmãos, é o agir de Deus, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus. Deus fez tanto milagres, irmãos, que a gente passa a entender, tem um chamado. Deus é na minha vida, Deus é na sua vida. Eu lembro na Colônia 13 que nós estávamos com um evento e recebemos a mocidade ali. E nós... a última refeição, o último alimento tinha ido ao meio-dia. Mas à tarde, à noite, ao atardecer, Deus enviou um irmão ali, alguns dos irmãos conhecem, ele não está aqui, eu posso até falar o nome dele, é o irmão Toninho. É um ex-jogador, treinador da seleção brasileira. Aqui em Lagarto ele parou na frente do G. Barbosa, encheu uma van um assaveiro de alimentos, de um tudo e levou para a gente. E Deus supriu a nossa necessidade durante meses. Aleluia. 13, Água Fria, no ano 2000, nós fomos para Santana do Ipanema. Glória a Deus. Entenda, irmãos, que o que é bom, que o que é honrado, que o que é justo, que é puro, aleluia. Esta é uma bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Aleluia. O que é amável, o que é agradável, o que é de boa fama, glória seja dado o nome de Jesus. O testemunho maior é o do Senhor Jesus, mas eu aprendo com o testemunho de Paulo. Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel, e todo mundo conhece bem a história. Paulo que depois dos pés de Gamaliel aprende diretamente com o Senhor Jesus. Paulo que continuou aprendendo, louvado seja Deus, ele aprendeu a estar humilhado sem se sentir desvalorizado. Isso tudo eu fui aprendendo na caminhada missionária. Eu lembro que ainda
uma ocasião nós fomos à cidade de Itabaianinha. Na ocasião, o diácono não vinha aos púlpitos. E eu estava com a caravana ali e o pastor me convidou para ir no púlpito. E eu fui. Em seguida chegou, ele não estava presente, chegou depois. E o meu pastor, meu primeiro pastor, pastor João Bosco de Souza Torres, missionário irmã Luzia Torres, alguns conhecem ou conheceram. E ele disse: olha, lugar de diácono é lá embaixo. E eu disse: amém, pastor. Eu não sabia para onde ia. Fui para o lado do som, depois fui lá para a porta. Irmãos me chamaram novamente para vir mais para frente, mais para perto, porque viram a caravana que chegou lá na cidade de Itabaianinha. E depois o pastor da congregação da igreja me chamou novamente. E mais uma vez eu fui ao púlpito. E ao chegar lá, o pastor disse: bom é ser convidado. Mais uma vez eu disse: amém, pastor. E eu aprendi um pouco com a história de Paulo, porque Paulo vivenciou tudo isso aí. Obrigado, pastor. Paulo vivenciou tudo isso aí. Paulo, ele foi honrado, mas o orgulho não subiu. Eu louvo a Deus por ter alguns companheiros, porque está falando com a missionária de hoje, disse: sabe por que Deus está levantando irmãos que às vezes nem cooperador é e está colocando na frente da obra? Porque aqueles que querem não querem ser, não querem ir, não querem fazer. Eles dizem não dá, eles dizem não posso, eles não têm, eles dizem não sei. Então Deus fez esta obra ali conosco em Buquim. Não dá tempo não, do jeito que eu estou falando aqui. E em Buquim nós chegamos ali, tem dois obreiros, tanto no Miguel dos Anjos como em Pedrinhas. Homens o qual Deus colocou ali naqueles lugares. Quando cheguei já estava lá, saí de lá e ainda estão lá. E vão permanecer lá até o dia que Deus levar ele para fazer a obra em outro lugar. Membros, cooperador e diácono. Não são presbíteros, não são evangelistas, não são pastores, mas estão fazendo a obra com excelência. Glória a Deus. E alguns disseram: mas como é que o irmão Raimundo chegou agora e já está dirigindo igreja? Eu fui com o pastor do pastor presbítero Nelson, alguns dos irmãos aqui conhecem. E quando o presbítero chegava lá com a irmã Madalena, chegava cansado, saía daqui de Lagarto para dirigir o trabalho lá. Deus deu graça para a gente ali e a gente assumimos aquele trabalho. Fomos para Santana do Ipanema e lá, mais um filho, Deus achou por bem levar. Antigamente eu dizia assim: perdi um filho. Hoje aprendi e não tenho mais como perca. Porque não se perde o que você não tem, só perde o que se tem. E os filhos não são nossos, é dele, é de Deus. Aí eu aprendi com isso também. Na perca deste filho, e variados, alguns conhecem minha história aqui, eu quero só resumir porque alguns não conhecem. Nós, no ano 2000, fomos para lá. O presbitério ainda foi por aqui, nós fazíamos parte das Assembleias de Deus Madureira, a convenção. E Jonas Telly, lá no 18, foi onde foi minha convenção ao presbitério. Ao sair daqui no ano 2000, 10 de março, fomos para Santana do Ipanema. E de lá eu fui consagrado evangelista no Brás, lá em São Paulo. E de lá para cá, fazendo a obra do Senhor, glória seja dada no nome de Jesus. Passamos ali quase 4 anos em Santana do Ipanema. Alguns dos irmãos foram até lá, cooperou conosco ali em Santana do Ipanema. Glória a Deus. E esse daqui eu quero contar para os irmãos, porque o culto terminava lá no domingo, e na segunda de manhã eu ia para a cidade de Maravilha. Na cidade de Maravilha, pastor Sandro Venâncio passou por lá. A cidade de Maravilha não tinha igreja. E a igreja tinha um terreno começado. Alguém derrubava quando estava sendo construído. Os animais topavam nas paredes e derrubavam. O pastor Jorge disse: pastor Raimundo, vende aquilo lá, não tem futuro não. Mas Deus deu graça e a gente fomos para lá. Segunda, e eu passava quase a semana toda lá. E o meu hotel, enquanto não terminamos a igreja, era a delegacia, perto da onde nós estávamos construindo. Eu almoçava, jantava e dormia na delegacia. Quando meu filho, prestes a fazer 16 anos, morre, nós fomos para Santana do Ipanema, nós fomos para Maceió. Maceió, o que foi me antecedeu, antes de mim, era o pastor Paulo Cabral.
E lá o trabalho também é muito árduo. Hoje está uma benção. Onde pastor em saudosa memória, o pastor Roberto Mendonça, pai do Clebinho, esposo da nossa missionária, esteve ali. E ali, irmãos, nós também fazíamos a obra, não tínhamos uma bicicleta. E durante um período de quase 3 anos ali naquela cidade, muitas das vezes em coletivos ou de pé, íamos para a cidade de Paripueira, íamos para outras comunidades, tudo a pé. E lembro de uma vez que a gente veio em uma bicicleta de carteiro, já vou terminar, de carteiro. Na frente eu ia sentado, atrás vinha um outro que era para voltar com aquele que estava me levando, os faróis encandeando. A obra missionária, às vezes, irmãos, a gente acha fácil, e é, porque eu quero, seguido aqui, só, como disse, parafrasear um termo com o outro. Isso aqui é bom. Paulo aprendeu, Paulo valorizou, Paulo, ele aprendeu tanto ter como não ter. Paulo, ele aprendeu também na escassez, não reclamar, não se queixar. Você sabe, você até merece comer um pão com manteiga, mas se só tem uma banda, coma a banda do pão sem manteiga, que dá tudo certo. Eu não comi por fome ou por necessidade, mas foi necessário eu comer palma. Eu também caminhei pegando carona em caminhonetas daquelas D20 de sertão, com animais dentro, ovelhas, bode, cabra. E eu ia no meio, porque a Gabine já tinha gente. Eu queria chegar a 12 quilômetros da paz de pé. Falar de missões é fácil, difícil é fazer, quando você quer fazer. Porque eu vou finalizar, irmãos, pela própria palavra, em Provérbios 11:30. E finalizo aqui minha participação. Mas dentro do testemunho, depois que a gente foi para Maceió, porque quando o meu filho morreu, eu tive uma experiência com Deus, porque é bom contar as experiências dos outros, mas é bom você ter a sua própria. E na frente do hospital, quando eu recebi a notícia que meu filho tinha morrido, aleluia, começou a chover. E eu entendia dentro de mim Deus dizendo assim: choro eu contigo a tua dor. Deus me deixou com um filho. Talvez alguns conheçam o Ricardo, bom músico. Hoje ele toca para o mundo, com o Heitor Costa, um empresário aí forte. E era meu músico na igreja. E os bons músicos estão dentro da igreja. Músicos têm um cuidado, porque o diabo tenta tirar os bons músicos para ir cantar lá fora. Mas Deus deu uma graça e deixou meu filho Ricardo. Aos 23 anos ele saiu da igreja, esteve conosco todo esse tempo, e está afastado. Os irmãos, orem por ele. Glória a Deus. Quero finalizar aqui como disse. Você quer fazer a obra missionária? A Bíblia vai falar no versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha a alma sábio é. Ganhadores de alma é sábio. Por que ele é sábio? Porque é uma pessoa de oração, e ele não vai ganhar alma sem orar. Escuta. O ganhador de alma, ele trabalha tendo uma certeza aonde o Senhor enviou. Glória a Deus. O ganhador da alma, irmãos, ele trabalha no tempo certo. Teve um pastor que convidou o irmão para pregar. Desculpe. E aquele irmão ministrou na igreja. Mas ele disse: pastor, eu ouvi uma voz dizendo que a gente deveria ir pregar lá na Avenida São Paulo, Paulista. Vocês querem de São Paulo ter essa avenida lá? Em São Paulo, Avenida Paulista. E de madrugada. Olha a obra missionária. E o irmão vai. De madrugada vai. Foi lá. E chegando lá, ele deu um grito. E a mensagem era: ei, não faça isso. E repetiu por 2 vezes. E foi embora. Só isso? Só.
Mas 6 meses depois, esse irmão foi pregar em outra igreja. E esse irmão, com 6 meses de convertido, estava dando esse testemunho, que estava prestes a suicidar-se. E ouviu uma voz de alguém dizendo: não faça isso. Você pode dar uma glória para Jesus? Às vezes você é um missionário e não está entendendo, irmãos. Eu pregava dentro da igreja para as cadeiras, e o pessoal passava e dizia que eu estava doido. Eu pregava para as jacas lá no sítio de frente, perto da minha casa. Ô jaca cabeça dura, nunca se converteram, mas disseram: Raimundo está doido. Mas era assim que a gente ministrava. E quem pregava a palavra de Deus, irmãos, precisa entender que a sua boca é uma boca que mora a palavra de Deus. E ao abrir da sua boca, você vai anunciar a salvação para muitas das pessoas. Aleluia. A sua obra é exata. Seu atendimento, talvez, para alguns vale pouco. A sua disposição, para alguns talvez vale pouco, mas para Deus vale muito. Aleluia. Vá com temor, vá com tremor, ganhe alma. Trabalhe no tempo certo. Seja a sua motivação pura, como já foi dito. Pois bem-aventurados são os puros, pois eles verão a Deus. Puros, limpos de coração, sentindo a chamada, foi cantado, ardendo, queimando dentro de você. Aleluia. Não importa o quanto, porque ali em Maceió a gente também colocou nossa vida em risco, em perigo, que tinha lugares que você tinha que pagar pedágio. Quando eu voltava dessas cidades era meia-noite, 1h da manhã. Não tinha o que tem hoje, não tinha shopping por onde eu passava, era canavial de um lado, era do outro lado um muro da casal, e eu ia pelo meio do calçamento com medo de ser atacado, salmodiando o Salmo 23, o Salmo 91, e sempre Deus me guardando e protegendo. Aleluia. Qual é o fruto, irmãos? Se vamos parafrasear, no qual foi ministrado por esses dias, escolhidos pelo Senhor para dar fruto, e o fruto permanecer, muito fruto, bastante fruto, e o fruto permanecer, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, Ele possa lhe conceder. Aleluia. Baseia, meus queridos e amados irmãos, tudo isso que eu estou falando, na confiança da preparação e da pregação do Evangelho. A palavra de Deus é o próprio Deus. No início era o verbo era a palavra, e a palavra estava, e a palavra era Deus. A palavra é: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, é Ele que devemos pregar. É a palavra de Deus encarnada. É esta palavra que vai fazer a diferença, que vai fazer proeza, que vai fazer maravilha, que vai libertar, que vai transformar, que vai aperfeiçoar, que vai justificar, que vai preparar, que vai capacitar. É a palavra de Deus. Aleluia. Mas o que dizer, irmãos, baseado no que o Senhor está falando? Baseado na própria palavra, quando a nossa irmã aqui falou sobre o poder da palavra. Não somente isto, mas buscar a direção e o poder que é dado através também do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te capacitar para você ir, você não vai. Mesmo sabendo que tem alguns afrontos lá na frente, se o Espírito Santo mandou, você pode ir tranquilo e voltar tranquilo e dormir sossegado, que você vai... rapaz, quando as irmãs cantavam aqui, como eu queria lembrar realmente da primeira igreja de Paulo, de João, de Pedro, louvado seja Deus, aleluia. E pessoas que foram jogadas na arena. Nós somos a semente, nós somos aqueles que, através deles, que estão pregando até hoje. Muitos homens de Deus morreram, mas o testemunho dele fala até o dia de hoje nas nossas vidas. Aleluia. Ganhadores de alma, primeiro, tenha também esse encontro pessoal com Ele. Saiba que Ele vai te favorecer quando você estiver buscando em oração, para que seja um ganhador de alma. Ser tocado, irmãos, pela brasa viva não é fácil. Já foi meu tempo. Mas deixa-me dizer aqui, Isaías, no tempo em que morreu o rei Uzias, tocado por essa brasa, tirada com Atenaz e colocada nos seus lábios, e ele escuta o que o Senhor está falando. Quem sabe a Trindade Santa, uma reunião ali. E agora quem enviaremos? Isaías, após compreender e entender, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem alguém assim?
que pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Não é fácil não, hein? Você iria? Você vai? Não se preocupa com nada, foi dito aqui também nessa noite. Há um cântico e uma história de um crente por nome chamado Miguel. Esse homem vivia humildemente na casinha da fazenda. Este homem, fiel a Deus e companheiro do trabalho. O seu testemunho vale muito, pois o testemunho de Miguel era firme e era verdadeiro. E um certo dia seu patrão encontrou-se com Miguel, fazendeiro muito rico. E Miguel lhe disse: patrão, toma cuidado, porque eu sonhei que esta noite morria o homem mais rico do vale. O fazendeiro deu meia volta, entrou no casarão, ele ficou preocupado. Ficou deitado, vendo o tempo passar. Ele sabia que era o crente Miguel, homem que conhecia Deus. Chamou vários doutores, ficou preocupado. O capataz tomou conta da fazenda e o fazendeiro tentando ignorar. Amanheceu, pastor, e nada tinha acontecido. E o fazendeiro com saúde apareceu. Mas a notícia foi chegando na varanda. O tumulto era grande. Foi Miguel quem faleceu. Você dá para dar um glória? Mas Miguel faleceu, eu tenho que dar um glória, porque melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. O fazendeiro, ele pensou que era rico, mas havia alguém mais rico, pois estava com Jesus. Deus os abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mediante essa palavra, irmãos, mediante essa palavra, mediante a esse testemunho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero fazer um amável convite a você. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, por falta de conhecimento dessa verdade, eu quero te fazer um amável convite. Como um dia fizeram para mim também, numa igrejinha, entrando numa igrejinha, amargurado, e um dia fizeram um amável convite a mim. E quando o pastor fez esse amável convite, eu não pensei duas vezes. E esse mesmo convite eu quero fazer a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você tem batido em tantos lugares, corrido atrás de tantos lugares, para preencher esse vazio na sua alma. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém nessa noite que, ouvindo essa palavra, irmãos, não é nós que temos que aceitá-lo, mas sim é Ele que nos aceita. Independente de cor de pele, independente do que eu fiz há 2 horas atrás, antes de entrar nessa reunião. Ai,
quero orar. Tem alguém nessa noite? Se não tem, que Deus abençoe e lhe dê uma nova oportunidade. Que Deus abençoe pastor Raimundo Ramos por essa boa palavra, por esse testemunho, irmãos. O evangelho às vezes nós vamos precisar perder para ganhar. Tem pessoas que perdem a sua saúde, perdem famílias, e através disso elas encontram Jesus no caminho. Que Deus abençoe a sua vida. Seja um missionário da casa do Senhor, seja um obreiro, tenha desejo de ser um obreiro na casa do Senhor. Apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios que o amor de Cristo nos constrange, porque se Ele morreu para nós e ressuscitou por causa de nós, nós agora que vivemos, não vivamos mais para nós, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou. Que Deus abençoe.